Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 10 ao 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que o mestre da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas ele não os reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, amados, no Evangelho de hoje somos confrontados com uma revelação profunda de Jesus sobre o plano divino. Um plano que se desenrola com simplicidade e, ao mesmo tempo, com mistério. Ao descer do monte, os discípulos, ainda maravilhados com a experiência da transfiguração, perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Esta pergunta nos leva a uma reflexão sobre a identidade de João Batista e o papel da profecia no cumprimento das promessas de Deus. A profecia de Malaquias dizia: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para os judeus, Elias era mais do que um profeta. Era um símbolo de esperança, de restauração e de reconciliação. Eles esperavam que viesse literalmente para preparar o caminho do Messias, restaurando a ordem e trazendo o povo de volta a Deus. Jesus, no entanto, traz uma nova perspectiva. Ele revela que Elias já veio, mas não foi reconhecido. Os discípulos então entendem que ele está falando de João Batista. E aqui está a chave. Aqui está o segredo. Batista é o Elias, que veio na forma não literal, mas no espírito e na missão. João Batista cumpriu o papel de Elias ao preparar os corações para a chegada de nosso Senhor. Ele chamou a conversão, denunciou o pecado e anunciou a proximidade do reino de Deus. No entanto, como Jesus ressalta, João não foi reconhecido. Ele foi rejeitado, preso e, por fim, degolado. A ironia trágica é que o povo que aguardava ansiosamente por Elias não enxergou o Elias que estava entre eles. Agora, reflita comigo. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? Deus age em nossa vida, envia sinais, pessoas, oportunidades, mas nossos olhos permanecem fechados. Estamos esperando algo grandioso e esquecemos que Deus age na simplicidade, naquilo que muitas vezes passa despercebido. Ao falar do destino de João Batista, Jesus antecipa o seu próprio. Assim como João foi rejeitado, maltratado e morto, o mesmo acontecerá com o Filho do Homem. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? Que a felicidade, meus irmãos, a fidelidade ao plano de Deus, muitas vezes implica perseguição e sofrimento. Mas Jesus também nos mostra que esse sofrimento não é o fim, é o caminho para a glória. João Batista viveu sua missão com coragem, mesmo sabendo que o seu chamado levaria à morte. E Jesus, o Cordeiro de Deus, segue o mesmo caminho, abraçando a cruz por amor a nós. Esse paralelo nos desafia a refletir. Estamos dispostos a carregar as nossas cruzes? Porque a gente sabe que são várias durante todo o santo dia.
Mas estamos dispostos a carregar a nossa cruz e a seguir a Jesus? Mesmo quando isso nos custa talvez tudo? É uma pergunta que eu deixo para vocês responderem aí no interior do coração de vocês. O evangelho de hoje nos chama à vigilância. Elias veio e não foi reconhecido. João Batista foi enviado e foi rejeitado. E Jesus, o próprio Deus, entre nós, também enfrentou o desprezo. Será que nós estamos atentos à presença de Deus em nossa vida hoje? Ou será que estamos esperando algo espetacular quando Ele nos fala na simplicidade? Deus se revela nas pequenas coisas, meus irmãos. No rosto de quem sofre, na palavra de encorajamento de um amigo, no silêncio de um coração. Cabe a nós abrir os olhos e reconhecer a sua presença. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus, somos chamados a preparar o caminho para a sua vida, em nossos corações e no mundo. Isso significa conversão, humildade e disposição para seguir os passos do Mestre, mesmo quando o caminho é difícil. Nós sabemos o quanto o caminho é difícil. Nós sabemos o quanto de angústia, sofrimento, solidão, rejeição nós enfrentamos por seguir Jesus. Que possamos aprender com João Batista e sermos fiéis, mesmo diante de todas essas circunstâncias. Que possamos abrir os nossos olhos para reconhecer o Cristo em nosso meio. E que ao ouvir as palavras de Jesus, nosso coração se encha de esperança. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus é fiel às suas promessas. E o seu reino já está entre nós. Que essa palavra de hoje, que esse evangelho de hoje, faça algum sentido para você na sua vida. Que ele faça você procurar ainda mais ao nosso Senhor, nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes. Não fique procurando glória no meio de homens. Não fique procurando reconhecimento. Se nosso Senhor, Deus, o Verbo encarnado, desceu lá do céu, veio aqui para a terra e sofreu tudo o que ele sofreu, quem somos nós para esperarmos glória aqui nessa terra? Quem somos nós para querermos alguma coisa deste mundo? O que nós devemos buscar, meus irmãos, é viver e fazer a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que isso nos custe a família, mesmo que isso nos custe tudo, mesmo que isso nos afaste de pessoas, mesmo que isso nos distancie das pessoas que nós gostamos. Mas devemos sempre abraçar, acolher e proclamar a palavra de Deus em sua totalidade, em sua verdade. Assim como João Batista, assim como os apóstolos, assim como tantos santos mártires que tivemos no longo da história, e assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que o seu sábado seja repleto da presença do Espírito Santo. Que nossa Mãe, Virgem Maria, esteja aí juntinho de você, te protegendo, te educando e te direcionando no caminho do crucificado. Beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.